Bom, presença aqui de uma pessoa que eu admiro, uma pessoa muito querida nossa aqui, o Gessé Brito. Ele é jornalista, ele faz assim uns programas, né, na web, né, muito interessantes. Gessé, tudo bom, querido? Tudo bem, doutor. Mais uma vez, não me canso de falar que é sempre uma enorme satisfação de estar aqui na mais tradicional rádio da Grande São Paulo. Então, fico à disposição do senhor e vamos que vamos tocar esse programa. Me diga uma coisa, Gessé, você tem feito, você tinha você gosta de esporte, né? Você está sempre envolvido também nas coisas de esporte, você tem um canal, né, no YouTube, né? Além do canal do YouTube, eu tenho um grupo no Facebook. É uma curiosidade aqui da cidade de Osasco, é o segundo grupo mais antigo de esportes do Facebook. O primeiro grupo é o Esporte em Osasco, que é do saudoso Fernando Resch, era um jornalista também. Foi um grande amigo nosso. E o meu, graças a Deus, em maio agora fizemos 9 anos. E entrando lá é uma enorme satisfação ver que só o esporte é propagado naquele grupo. Não tem espaço para nenhum outro assunto além do esporte. Isso é difícil de ver em outros grupos, mas lá é o que acontece. Da bocha ao futebol, lá é divulgado. E o seu esporte preferido qual é? É como eu acredito de todos, que é o futebol, né? Futebol é legal, mas lá a gente abre espaço para todas as modalidades esportivas. Qual é o seu time do coração? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Tem uma disputa, né, da maior torcida no Brasil. A primeira dizem que é o Flamengo, e deve ser mesmo, porque onde você vai tem muito flamenguista, mas o Corinthians está ali no calcanhar, né, do Flamengo, né? Afinal, você acha que o Flamengo é a maior torcida mesmo? Olha. Talvez pela Rádio Nacional, né, que transmitia os jogos lá do Rio de Janeiro e era ouvida no Brasil todo. Eu acho que isso aí influenciou no número de torcedores do Flamengo, né? É que a torcida do Flamengo é bem pulverizada a nível nacional, principalmente norte, nordeste, é bem forte, e a do Corinthians é mais centralizada, né, aqui. Então eu tenho minhas dúvidas, deve estar ali, mas eu acredito que ainda do Flamengo seja maior por esse motivo, né? É verdade. Eu me lembro muito bem, eu era criança e eu me ligava muito no futebol do Rio de Janeiro, porque era a transmissão que chegava mais forte no interior. Eu morava em Agudos, né? E todo mundo ouvia a Rádio Nacional. À noite a família se reunia na sala. É um negócio assim, incrível, né? Mas eu vivenciei isso, eu era menino, né? E a minha mãe gostava da Rádio Nacional e a gente ouvia muito, né, as transmissões esportivas. Já naquela época o Flamengo era o time preferido lá no Rio de Janeiro. Então eu acho que isso acabou chegando em tudo que é lugar do Brasil. Eu entendo que essa é a explicação para a maior torcida ser a do Flamengo, né? Bom, o tema é extraído do portal UOL de ontem. Na primeira sessão como presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes contabilizou uma vitória. Conseguiu convencer os colegas a liberar dados de candidatos que estavam parcialmente sigilosos no sistema de consulta do tribunal. Por 6 votos a 1, o plenário decidiu que apenas podem ficar encobertos os dados que protegem a intimidade dos candidatos, como por exemplo, endereço residencial, telefone pessoal e e-mail. O ministro Edson Fachin, que deixou a presidência do TSE na terça-feira, dia 16, foi o único que defendeu que os bens dos candidatos ficassem parcialmente ocultos. Na administração dele foi definido que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplicava às informações das campanhas, ainda que o tribunal não tivesse debatido o assunto em plenário. Para o cientista político Marcelo Issa, do Transparência Partidária, a divulgação dos dados completos dos candidatos permite a realização dos estudos e de levantamento do âmbito acadêmico
ou das organizações da sociedade civil. Isso ressalta que o acesso à íntegra dos dados é fundamental para a formação consciente do voto do eleitor, que deve ter direito de acessar informações que considere relevantes. É interessante, né? Quer dizer, o presidente que saiu, ele tem uma proximidade grande também com o ministro Alexandre de Moraes, e de repente ele entendia esses dados que fossem parcialmente ocultos, e o Alexandre de Moraes achou que isso deve ser mostrado. Ô Gessé, você, nessa notícia, alguma coisa assim te chama a atenção? Essa coisa de divulgar, né, na totalidade os bens de um candidato, você acha que isso realmente é importante? É muito importante, mas, por outro lado, eu fico muito triste, porque é uma pequena parte da população que se interessa em correr atrás desses dados, que se interessa em pesquisar mais o seu candidato num contexto geral. Então, por mais que seja disponibilizado num portal ali para que todo mundo veja, se alguém não for lá e divulgar de uma forma independente para que chegue mais mastigado ao eleitor final, esses dados vão ficar lá e é uma pequena parte da população que vai ter acesso a todos esses dados. Eu acho que também o TSE faz bem de não divulgar outros dados que devem ser sigilosos, como telefone pessoal, como o endereço, porque isso também acaba pesando contra o candidato. E, às vezes, hoje em dia, nós estamos cheios de loucos por aí, querendo aparecer, às vezes, fazendo alguma coisa inusitada, né? Como foi o caso daquele moço que dizem que é doidão, mas eu acho que não tem nada de doido, e que esfaqueou lá o presidente por um milagre. O presidente Bolsonaro não faleceu, né, durante a campanha. Eu acho que para preservar, né, a privacidade do candidato, eu acho que essa é uma boa medida, mas acho também que a divulgação de bens permite a pessoa que acompanha, às vezes, um candidato durante muitos anos, sempre votando nele, até para comparar qual foi a evolução patrimonial dele, né? Porque o que o político, às vezes, ganha, né, como deputado federal, estadual, não bate com os bens que ele declara 4 anos depois, quando ele está pleiteando uma reeleição. Eu acho que é um dado significativo, né? Tem alguns políticos, eu me lembro muito bem, que na Câmara Federal tinha alguns políticos que declaravam bens em dinheiro que haviam ganho na loteria, né? Então, até isso aconteceu lá. Político declarando que ganhou 15, 20 vezes na loteria. Vai ter sorte assim em outro lugar, né? Nós temos aqui um tema extraído do portal G1 de ontem. 18 de agosto, né, ontem, de 2022. Datafolha, 75% dizem estar decididos sobre o voto para presidente. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, ontem, né, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que 75% dos eleitores estão decididos sobre o voto para presidente em 2022. Outros 25% afirmam que ainda podem escolher outro candidato até o momento da votação. A pesquisa apontou que o ex-presidente Lula lidera as intenções de votos, com 47% à frente de Jair Bolsonaro do PL, com 32% na eleição para a presidência da República em 2022. Os mais decididos são os que declaram voto em Lula e em Bolsonaro. Lula, 83%, diz que é com ele que eles vão. E no Bolsonaro, 80%. Entre os eleitores de Ciro Gomes, do PDT, 35% se dizem convictos do voto. Entre os de Tebet, que é a candidata do PMDB, 45% dizem estar decididos.
A pesquisa ouviu 5.744 pessoas entre 16 e 18 de agosto em 281 municípios e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ô Gessé, você, como é que você vê esses números de pesquisa? Você acredita nas pesquisas? Olha, eu não acredito, porque por outro lado, a gente vendo na prática os dois candidatos aí, os dois principais, que é o Lula e o Bolsonaro, quando a gente vê, principalmente nas redes sociais que não mentem, você vai ver um comício do Lula, onde ele vai na rua e o Bolsonaro vai. Então a diferença é muito grande. Ou os candidatos do Lula estão totalmente desunidos, né? Que não estão indo mais ao encontro do seu candidato a presidente aí. Os eleitores. Porque né? os eleitores do Lula são totalmente desunidos. Agora, com relação ao do Bolsonaro, é só pesquisar e dar um Google que vocês vão ver o termômetro das ruas. Eu acredito mais no termômetro das ruas visualmente do que nessas pesquisas que eu acredito ser de alguma forma manipuladas. Bom, Bolsonaro é chamado de Tchutchucucha, né? Do Centrão e se irrita até com a equipe. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, se envolveu em uma confusão com o youtuber Wilker Leão nesta quinta-feira, na saída do Palácio do Alvorada. Mais tarde, em São José dos Campos, no interior paulista, irritou-se com perguntas de jornalistas e com um membro de sua equipe, e depois, durante uma live, voltou a perder a paciência e foi grosseiro com o assessor. Pela manhã, em imagens registradas pela TV Globo, que a gente já sabe qual é a da Globo, né? O youtuber questionou Bolsonaro sobre a chancela dada ao projeto que limitou o mecanismo de delação premiada. O youtuber é jogado no chão e seguranças tentam afastá-lo. Na sequência, o Wilker, que gravava a cena com um celular entre apoiadores do presidente, chama Bolsonaro de tchutchuca, né? Do Centrão, safado e vagabundo. Aí, né? Aí complica, né? O tchutchuca tudo bem, né? Mas safado e vagabundo aí já está assim, injuriando, né? O presidente. Enquanto o youtuber fala, o presidente ensaia deixar o local, mas sai do carro em que estava e parte em direção de Walker, agarrando-o pelo braço e pela camisa. Nesse momento, integrantes da segurança de Bolsonaro afastam o youtuber e o chefe do executivo pede para que não filmem aquele momento. Na sequência, com os ânimos mais controlados, eles se reaproximam e conversam. Walker questiona sobre delação premiada, armas e emendas de relator, ao que Bolsonaro diz: não posso ser um presidente 100%. Vai desagradar um ou outro em alguma outra coisa. Vai desagradar. Gessé, como é que você vê essa notícia? Você já tem o seu voto, não precisa falar em quem, mas você já decidiu o voto seu? Sim, está mais que decidido, doutor. Não há dúvidas. Com relação a esse assunto, eu muito me admiro um capitão do Exército, uma pessoa que passou por uma formação difícil na sua juventude aí, até chegar a patente de capitão. Ele deveria ter o controle emocional, que isso é muito ensinado dentro da caserna. E coisa que é louvável. Você foi militar também? Sim, senhor, né? Fui militar, servi no 4º BIB no ano de 2004, um tradicional batalhão aqui de Osasco, hoje já não existe mais, hoje é o 4º BIMEC. E coisa que a gente vê com o opositor político dele, no caso Lula, muitas vezes ele num palanque, recebendo ovada, isso e aquilo, ele não se deixou levar por quem estava ofendendo ele no caso. Então, concordo com o Berilo, foi totalmente de caso pensado essa ação, porque
sabendo que ele é explosivo, é munição que está dando para oposição e para a mídia também, que não quer a reeleição dele. Então, a questão agora é psicológica, tem que tratar realmente o emocional dele para que ele não cometa mais esse tipo de situação daqui para o final da campanha, porque isso é munição para o inimigo e ele tem que ter totalmente o controle emocional referente a essas ofensas que vier por parte da oposição. Certo. Bom, eu também acho, o Bolsonaro é explosivo, né? Então, armaram essa, ele caiu nessa, né? Porque deu aquilo que a imprensa estava querendo que acontecesse, né? Homem morre baleado com a própria arma em tentativa de assalto em Osasco. Um homem morreu na manhã desta quinta-feira, né, ontem, após tentativa de assalto na rua Padre Donizete, no Jardim Bela Vista, em Osasco. Informações extraoficiais apuradas pelo Diário, porque a notícia foi extraída do Web Diário aqui de Osasco, do Diário da Região. A vítima trabalhava como vigia em uma empresa e estava armado com uma Taurus 40. Em um vídeo gravado por uma câmera de segurança, mostra o momento do crime. O homem estava dentro do seu carro quando dois indivíduos em uma moto passam por ele e fazem abordagem. Na tentativa de reagir ao assalto, a vítima acabou sendo baleada com a própria arma. A dupla fugiu, levando a arma da vítima, e há também a informação de que os criminosos assaltaram um senhor que estava na calçada. A polícia está apurando os fatos. Essa é a sua opinião? Doutor, é lamentável e revoltante ver uma notícia dessa, principalmente porque a vítima era meu amigo de infância, crescemos juntos no mesmo bairro, na mesma escola, conhecia ele há mais de 20 anos, um pai de família, serviu o exército também. O que será que aconteceu, hein? Eu acredito, doutor, olhando ali pelas filmagens, que foi, entre aspas, né, no dito popular, a famosa fita dada. Sabia que ele tinha arma, os caras foram lá para tomar. Eu não entendi muito bem ali na ação de reação que ele tentou, porque ele era graduado em jiu-jitsu também, ele tinha defesa pessoal. Então era uma pessoa totalmente capacitada em possuir uma arma e infelizmente ali, por um segundo de descuido, a fatalidade aconteceu. Que eu desejo a todos os meus amigos e familiares as minhas sinceras condolências, que era uma pessoa muito querida. Nós fomos coordenadores de um projeto social lá na Zona Norte, que era de artes marciais, no qual ele era professor de jiu-jitsu. Então só tenho a lamentar por perder um amigo de infância de uma forma tão trágica, e lamentar mais ainda, a gente vê nas redes sociais aí, também não vou citar nomes, mas denúncias nas redes sociais que todas as viaturas da Romu estavam quebradas e as equipes impossibilitadas de sair para a rua. Justo a força de elite da Guarda Municipal de Osasco impossibilitada de trabalhar por conta de viaturas quebradas. Isso é inadmissível numa cidade tão rica igual a nossa, doutor. Pois é, mas eu fico assim espantado, porque são viaturas alugadas, né? Não são viaturas próprias da prefeitura, foram alugadas. Quebrou, tem que substituir imediatamente, né? É lamentar, sabe? Eu não sabia que você tinha esse grau de relacionamento com a vítima. Isso é muito triste, lamentável. A nossa solidariedade a toda a família dessa pessoa que foi vítima da criminalidade aqui em Osasco. E nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar um minutinho para cada um fazer as suas despedidas. Jessé, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é uma pessoa muito querida por nós aqui. E a casa aqui é sempre sua, viu, querido? Doutor, muito obrigado mais uma vez. Como eu sempre falo, é sempre uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão queridas, tão importantes e significativas na sociedade. Gostaria de agradecer a toda a audiência, principalmente dos meus parentes e amigos que estão assistindo
a mesa redonda nesse momento. Que vocês tenham um ótimo final de semana e se agasalhem, que vai fazer muito frio. É isso mesmo, bom conselho. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos, você que ficou até agora aqui conosco, muito obrigado. E até segunda-feira, se o Paizinho Celestial assim o permitir. Francisco